E aí, pessoal, beleza? Bom, então aqui eu trouxe mais uma prova da FGV, né? Que eu tenho só um vídeo da FGV no canal. Esse daqui, ó, vou mostrar a página inicial para vocês, que eu sempre mostro, né? É da Prefeitura de João Pessoa, tá? Concurso de 2013. Vocês vão dizer, pô, Silvia, mas é uma prova antiga. Realmente, mas a FGV, ela não muda as provas dela há um bom tempo, tá? Todas as provas que eu pego até 2022 da Getúlio Vargas, ela mantém o mesmo esquema de provas. Interpretação de texto com algumas perguntas de gramática no meio, tá? Mas basicamente, mesmo tipo de prova, tá bom? Então, essa prova aqui é de João Pessoa, de 2013. Então, começando aqui, então, com interpretação de texto. Texto 1, tá? Geralmente, a FGV tem de 3 a 4 textos. Ele mistura textos da área de educação com textos de qualquer assunto, tá? O último, eu acho que o texto que a gente tem aqui foi aquele da prova do Amapá ou da Bahia, não lembro agora. E teve um texto que eu trabalhei que eles misturavam também o primeiro e o quarto texto sobre educação, e os dois textos do meio era sobre um filme que foi indicado ao Oscar, que ganhou o Oscar até. Então, eles misturam bastante os assuntos, tá? Quando a gente lida com texto, então, a primeira coisa que a gente vai reparar é se o texto tem título, tá? Porque o título vai te dizer a ideia central do texto, né? O título do texto, ele vai te dar a ideia central. Então, aqui diz assim, ó, Good motivation, better relationship. Então, boa motivação, melhor relacionamento. Sempre prestem atenção nas primeiras linhas dos parágrafos, tá? Por quê? Porque assim como o título, a primeira linha, no máximo a segunda linha do parágrafo, ela vai te dar a ideia que vai ser desenvolvida naquele parágrafo. Então, por exemplo, aqui, esqueci de pegar minha caneta, né? Aqui, ó. As teachers, we should be aware of the fact that students between the ages of 13 and 17 are growing. Their bodies are changing physically, mentally, and emotionally, sorry. And these changes affect not only the way students learn, but also the way they want to be treated and the way they behave in school and in society. Falou tudo aqui, né? Vai continuar. Their roles in their families also face major disturbances. Teenagers become more aggressive, rude, passive, and basically want to do only what they please. Aqui nesse parágrafo falou todo o texto, tá? Então falou das mudanças que os adolescentes passam entre as idades de 13 e 17, as mudanças físicas, mentais e emocionais, né? No que essas mudanças afetam, tanto na família, como no comportamento deles na escola e na sociedade, o papel que eles desempenham na família, enfim, esse parágrafo aqui está te dizendo tudo. Depois continua, né? Então, como que você vai trabalhar numa sala de aula cheia de adolescentes que estão passando por essas mudanças, né? O desafio que é para o professor trabalhar numa sala de aula assim. Então, in order to get our students' attention, we must focus our efforts in developing a good relationship with them, not only at a teacher-student level, but also in helping them to develop better relationships at a student-student level and with their immediate family as well. Então, quer dizer, desenvolver um bom relacionamento entre teacher e aluno, entre aluno e também com a sua família mais próxima, né? So instead of allowing concerns about the school or the classroom drive our efforts, we must strive to work on everything that surrounds our teaching because it plays a fundamental role in our relationship with our students. Então, ao invés de deixar que as preocupações em relação à escola ou à sala de aula como é que a gente diz, conduzam, né, drive aqui no caso, conduzam os nossos esforços, nós devemos deixar, meu Deus do céu, me fugiu a palavra aqui agora, acho que eu não peguei aqui, nós devemos nos esforçar ou focar o nosso trabalho em tudo que rodeia, em tudo que está ao redor do nosso ensino, porque isso desenvolve um papel fundamental no relacionamento com os nossos alunos. E muitas vezes
é importante entender que muitas vezes, that sometimes, que às vezes a escola é toda a estabilidade que eles têm na vida deles e o único lugar onde eles podem ser eles mesmos. Bem legal esse texto aqui, tá? Depois eu vou deixar o link para vocês fazerem o download da prova, se vocês quiserem baixar ela, resolver antes ou acompanhar a resolução da prova, tá? Bem interessante esse texto aqui, muito legal. Então vamos ver aqui, ó. 31. According to text 1, então, de acordo com o texto 1, os professores, teachers working with teenagers, should be aware that, devem estar cientes, né? Devem estar conscientes, aware, devem estar cientes, devem ter ciência, devem ter conhecimento do quê? Tá aqui, ó, é o primeiro parágrafo, né? B, that students undergo an overall transition at this stage, que os alunos passam por uma transição, por uma mudança muito grande nessa fase, né? Nesse estágio. Então, é tudo aquilo que está aqui no primeiro parágrafo, tá? Assim como o texto ele vem sendo apresentado em etapas, em primeiro, segundo, terceiro parágrafo, geralmente as questões de interpretação também vão seguir essa ordem. Elas vão seguir a ordem do texto. Dificilmente você vai responder uma questão de interpretação relacionada ao último parágrafo e depois voltar para o primeiro, tá? As questões de interpretação, geralmente, elas vão seguir a ordem do texto. Então, com certeza, a primeira questão vai ser sobre o primeiro parágrafo, a segunda sobre o segundo parágrafo, a terceira sobre o terceiro parágrafo. Não que elas correspondam sempre exatamente ao número dos parágrafos, mas quase sempre elas vão seguir a ordem de formação do texto, tá? The sentence, therefore, working in classrooms with teenagers might become a complete challenge. Então, possivelmente, né, portanto, trabalhar em salas de aula com adolescentes podem se tornar um desafio completo. Se refers to the author's description in the last sentence of the first paragraph that students. Então, ó, já está aqui no final do primeiro parágrafo. A primeira questão foi aqui, a segunda já está aqui. Então, se refere à última frase do primeiro parágrafo aqui, ó. Teenagers become more aggressive, rude, passive, and basically want to do only what they please. Então, quer dizer, se eles se tornam mais agressivos, rudes, passivos e basicamente eles querem fazer só o que eles gostam. Então, quer dizer que eles não vão ser tão dóceis, né? May not always be docile. Então, tá aqui, ó. Essa daqui. Esqueci de anotar aqui a letra B, né? Gente, depois eu vou colocar ali na descrição o grupo dos teachers lá do WhatsApp para quem quiser entrar, tá? Vou deixar o meu WhatsApp profissional. Se alguém quiser me chamar, dar sugestão para fazer vídeo, prova para eu corrigir, prova para eu fazer aqui a análise, tá? Pode me chamar, pode me adicionar lá no WhatsApp de vocês, podem entrar no grupo lá dos teachers para trocar ideias. E também eu vou deixar o link lá da plataforma Eduz, que tem o meu curso preparatório para a prova da IBAN, tá, de Saquarema, que era para ter sido agora em dezembro, né, dia 10 ou 11 de dezembro, mas eles transferiram para o final de janeiro. Então, tem um preparatório lá de gramática, um mini preparatório de gramática, tá, que eu fiz em cima do edital da prova de Saquarema IBAN, e eu vou logo agora, dia 2 de janeiro, eu vou começar um curso intensivo de gramática de férias, tá? Então, quem tiver interessado, não é focando nenhum concurso, tá? Não é focando nenhuma banca. É um curso intensivo de gramática. Para quem? Para quem já é formado em letras, mas ainda não se sente seguro para dar aula. Para quem está ainda fazendo a faculdade de letras e tem dúvidas em alguns conteúdos. Para alunos de ensino médio que ainda não estão bem firmes nas explicações e vão enfrentar um vestibular ou vão enfrentar um Enem. Enfim, para quem está fazendo um cursinho de inglês e ainda não entende bem algumas questões, então, para qualquer pessoa que tenha um nível intermediário para avançado, tá, que queira fazer um curso intensivo de gramática, agora nas férias vão ser 10 aulas, tá? Vai ter lá bem explicadinho. Se quiser tirar dúvida, me chama no WhatsApp que eu explico como vai funcionar esse curso. Vão ser 10 aulas ao vivo.
Assim que sair o link, que a plataforma liberar lá o link para disponibilizar o curso, eu vou postar aqui para vocês. Vai ser um curso bem puxado, bem completo, um curso com acesso vitalício, que vocês vão ter, assim, gravado com material PDF, aulas ao vivo, para vocês consultarem quando vocês quiserem. Então, na dúvida, me chama ali no WhatsApp que eu respondo para vocês, tá bom? Continuando aqui, então. 33. The author's opinion is that teachers should spend their energy on. Então, no que os teachers devem gastar a sua energia, devem se esforçar, né? Então, ele fala aqui, ó, em desenvolver not only teacher-student level, but also helping to develop better relationships at student-student level and with their immediate family as well. Então, isso é o quê? Isso é se preocupar com o social behavior, né? Se preocupar com o comportamento social, desenvolver esse comportamento social dos alunos. 34. The author concludes that the school may be the only place where teenagers may... Tá aqui, ó, no finalzinho, né? The only place in which they can be themselves. É o único lugar onde eles podem ser eles mesmos. Então, onde eles podem agir naturalmente, onde eles podem ser o que eles realmente são, né? Behave in their natural manner. A sua maneira natural, ser o mais natural possível, ser o que eles são realmente, eles não precisam fingir. 35. When the author states that we live in an overwhelming society, he understands our society as being. Essa palavra está muito na moda, se vê, essa prova é de 2013, 2014, mas essa palavra está sendo muito usada até hoje em dia, overwhelming. Overwhelming é uma coisa muito sobrecarregada, uma coisa assim com excesso de informação, excesso de carga física, excesso de carga psicológica, qualquer sentido assim que seja sobrecarregado, tá? Overwhelming. Então, we live in an overwhelming society. Nós vivemos numa sociedade sobrecarregada, numa sociedade entulhada de coisa, com muita informação. Então, very intense. Essa palavra tem que saber, tá, gente? É vocabulário obrigatório, porque overwhelming está aparecendo muito dos anos para cá, muito mesmo. Palavra, não vou dizer para vocês que é palavra nova, porque eu não posso dizer com certeza quando ela surgiu, mas ela está sendo muito utilizada dos anos para cá. Texto 2. What is TBL? Bom, aqui nós já temos uma pergunta no título. Lembram que eu disse? Reparem no título. Se eu tenho uma pergunta no título, o que é TBL? É porque eu vou definir isso daqui no texto, vou explicar o que é, provavelmente vai dizer quando surgiu, o que é, da onde que veio, aonde que é usado, enfim, tá? Então eu tenho que prestar atenção nisso daí. How often do we, as teachers, ask our students to do something in class which they would do in everyday life using their own language? Probably not often enough. If we can make language in the classroom meaningful, therefore memorable, students can process language which is being learned or recycled more naturally. Com que frequência que a gente pede aos nossos alunos que façam alguma coisa em sala de aula que eles fariam no dia a dia, na vida diária deles, usando o seu idioma? Provavelmente não com frequência suficiente, né? Então, aqui vai explicar o que é o TBL, ó. É Task-Based Learning. Offers the students an opportunity to do exactly this. The primary focus of classroom activity is the text. Então, primeiro vai focar na tarefa. The language is the instrument. O idioma é o instrumento que os alunos usam para completar a tarefa. Esse it está se referindo à tarefa. A tarefa é a atividade que os alunos usam o idioma para alcançar um resultado específico. Então, text-based learning, eles têm uma tarefa, eles vão usar o idioma para alcançar um resultado específico. Isso é TBL.
The activity reflects real life and learners focus on meaning. They are free to use any language they want. Playing a game, solving a problem, or sharing information or experiences can all be considered as relevant and authentic tasks. In TBL, an activity in which students are given a list of words to use cannot be considered as genuine task. Só dar uma lista de palavras não é considerado uma tarefa, né? Por quê? Porque eles têm que resolver um problema, ó. Tem que ter um problema para ser resolvido, tá? Eles têm que ter um objetivo para alcançar, senão não é uma task-based learning, tá? Ó, simplesmente dramatizar um papel pronto não é, tá? Eles têm que dramatizar, mas eles têm que chegar num consenso, eles têm que chegar numa solução para alguma coisa, eles não podem só dramatizar, por exemplo, se for um teatro. Our aim is to create a need to learn and use the language. If we can take the focus away from form and structures, we can develop our students' ability to do things in English. Então, tirar o foco da forma e da estrutura, nós poderemos desenvolver a habilidade dos nossos alunos em fazer coisas em inglês, em realizar coisas em inglês, que são as tarefas, né? That is not to say that there will be no attention paid to accuracy. Não quer dizer que não vai ser prestada atenção no correto, né? Vai ter feedback e tal. But students should be given the opportunity to use English in the classroom as they use their own languages in everyday life. Bem interessante essa questão do TBL. Text 2 opens with a question and an answer. Mark T for true or F for false to the statements below that indicate the author's point of view here. The occurrence of this classroom situation should be increased. Deveria ser aumentado, né? Porque aqui diz not enough, né? Probably not often enough. Então, se não é frequentemente suficiente, então deveria ser mais, né? Should be increased. Teachers should avoid performing the activity mentioned. Não, elas não deveriam evitar. Pelo contrário, ele está dizendo que deveria ser feito muito mais esse tipo de atividade, né? The task in question should be carried out more frequently. Está falando tudo a mesma coisa, né? Deveria aumentar a frequência, claro. TFT. When the author states that text-based learning offers the student an opportunity to do exactly this, o this está sublinhado, the underlined word refers to, então o que está se referindo o this? Vamos ver aqui, linha 7 e 8. Linha 7 e 8, está aqui, ó. Text-based learning offers the students an opportunity to do exactly this. Diz o quê? Então, temos que voltar uma frase antes para ver. If we can make language in classroom meaningful, therefore memorable, students can process language which is being learned or recycled more naturally. Process language more naturally. Processing language in a more natural way. Tá aqui, ó. According to the text, TBL primarily aims at qual que é o objetivo principal. Aqui a gente viu, ó, the primary focus of the classroom activity is the text. Task, eu sempre falo text, task, tá? Então, o objetivo principal é a tarefa, tá? Então, é o fazer. Vocabulário, gramática, pronúncia, ações, né? Não é nem estruturas, nem vocabulário, nem pronúncia, nem grammar. É prompting genuine actions, é você fazer ações do dia a dia, né? The author holds that a legitimate TBL activity occurs when students... Então, quando que vai ocorrer? Target the text and not the language used. Deu para mim já essa. Memorize roles they have been... Não.
não é memorizar papéis prontos já, né? Carry out all the performance in English, não. Follow the teachers, não. Cegamente, não, né? Learn the speeches by heart, decorar, não. É essa daqui, ó, o A. The link established between the two adjectives is meaningful, therefore memorable. Então, com significado, né? Com significado, portanto, memorável, né? Que não esquece. Portanto, significa o quê? Contraste, condição, concessão, comparação ou consequência. Portanto, therefore, para mim, é consequência, né? Therefore, portanto, inesquecível, consequência. The underlying word is to achieve a specific outcome. Outcome aqui no caso é resultado, né? Que estava aqui, ó. Language to achieve a specific outcome. Outcome é um resultado aqui. Can be replaced without loss of meaning by tem result, tem result. (42) In the fragment, nor can a normal role play. The underlying the word introduces an addition, emphasis, exception, illustration, exclamation. Essa daqui eu fiquei na dúvida quando eu resolvi a prova, né? Que eu sempre falo para vocês, eu pego a prova, eu resolvo como se eu estivesse fazendo ela realmente no concurso, né? Depois eu pego o gabarito, vou corrigir e vou ver o porquê das respostas certas ou das respostas erradas. A princípio eu tinha assinalado exceção, porque o nor é nem, né? Nenhum nem outro, né? Neither nor. Mas, na verdade, ele tem a ideia de adição, apesar de ser negativa, é uma adição negativa e não é uma exceção, tá? Ou exceção seria o but, por incrível que pareça. Então, aqui é addition, tá? É adição na negativa, nenhum nem outro, mas é adição. Estranho, né? Se alguém achar alguma explicação diferente, deixe aí nos comentários, tá? Mas eu encontrei assim. Text 2 makes it clear that TBL requires the following procedures, except. Então, exceto tal procedimento. Então, allowing free choices, attending to actual needs, dealing with real problems, creating meaningful activities, working with made-up situations, não. Situações prontas, não, né? Porque eles têm que criar, eles têm que chegar a um resultado. Para isso, eles têm que discutir, então não dá para ter uma situação pronta. In the fragment, where students have to act out roles, have to means, então have to aqui, ó, ter que. Ter que é uma obrigação, né? É um must, dever, tá? Então, have to sempre vai ser sinônimo de must, tá? Se for have to, com o sentido de modal, né? Ele vai ser o sinônimo de must. Na afirmativa, tá? The text states that students should be given a goal to reach. Então, dar um objetivo para alcançar. This means they should. Bom, ter um objetivo para alcançar não tem nada a ver com goal aqui de marcar um gol. Get a score, não. Fulfill an aim. And a purpose. Create a condition. Express an intention. Não, é fulfill an aim, tá? Preencher um objetivo, chegar a um objetivo. Goal é objetivo, tá? Here are 4 classroom activities. Indicate alternative where the activities are in line with task, meu Deus, que dificuldade que eu tenho. Task-based learning as defined in text 2. Então, dessas 4 atividades aqui de sala de aula, quais estão alinhadas com a task-based learning, tá? Working out a jigsaw puzzle in pairs, montar um quebra-cabeça em pares, sim, porque eles vão ter que tomar decisões, resolver onde vão as peças, né? Repeating language patterns, não. Listening to the pronunciation of a family, não. Deciding with a deciding with a partner on how to arrange items in a house. Então, 1 e 4. Eles têm que tomar decisões, né? Take away, na frase. If we can take the focus away from form and structures. Então, se a gente conseguir
afastar, né, o foco da forma e da estrutura, increase, remove, expand, extend, adjust. Como não tem um afastar, eu colocaria remove. Porque away é tudo que se afasta, né? Que vai para longe, tá? Agora, nós temos um texto grande aqui. In the following extract, the authors discuss some of the tenets, os princípios, né? Of the Brazilian National Curricular Parameters. Não sei se fala assim. Changes in Brazilian Education. Bom, aqui vai falar sobre os parâmetros curriculares nacionais, né? Então, aqui eu não vou ficar lendo todo esse texto, tá? É muita coisa. Com certeza muitos de vocês já leram, né? Então, vamos lá. 48. In the first paragraph, the authors explain that the Brazilian National Curricular Parameters replaced previous educational guidelines that emphasized skills development and focused on standardized content. Choose the alternative that refers to the main skills supported by these parameters. Não sei se assim que pronuncia. As presented in text 3. Bom, aqui fala muito, né, nos parâmetros nacionais curriculares, parâmetros curriculares nacionais, não sei como é que fala, mas enfim, fala muito da questão cultural, né, de aceitar as múltiplas culturas, enfim, multiculturais e tal. Então, a resposta aqui, na verdade, é understanding cultures, né? Fala muito disso, né? Principalmente na questão dos idiomas da comunicação. The underlying phrase in the current policies comprise an interventionist agenda means, gente, current é atual, presente, tá? Atual, presente. Cuidado que é falso cognato, tá? Então, aqui, ó, essa resposta aqui vai ser present regulations. Policies são políticas, regulamentações, né, leis, enfim, tá? Read the following sentences and mark true or false. Grammar issues must be avoided at all costs. Você tem que evitar a gramática a todo custo. Não, você não tem que evitar a gramática a todo custo, né? Lexis and grammar must be exclusive focus of the class. Não, você também não tem que fazer a tua aula exclusiva com gramática, né? Should not be disregarded. Então, não deve ser desconsiderado, mas também não deve ser exclusivo da aula. Então, letra E. The word assumptions in assumptions about homogenic identities is similar to. Bom, esse assumptions eu tinha feito, confesso para vocês que eu tinha errado. Eu tinha feito statements, mas está errado. Eu fui para o dicionário buscar, né? Então, assumptions no dicionário tá como a belief or feeling that something is true. Então, a belief or feeling. Então, beliefs, tá? The pronoun in besides the ones offered, tá? Besides the ones. O pronome aqui é o ones, tá? Tá substituindo o quê? Bom, aqui a gente tem que voltar, linha 22. A gente tem que voltar no texto. Linha 22. Vamos lá. Provided students with opportunity for acting in the world through these courses beside the ones, through these courses besides the ones offered, né? Então, é these courses. Tô certa? These courses? Vamos conferir, né? Porque às vezes... 53. In the fragment, because whoever uses languages, quem quer que use um idioma, gente, whoever
Who só pode ser uma pessoa, né? Então, eu não preciso nem voltar lá, tá? É uma person. If a teacher asks a class of Brazilian elementary school students to discuss what sports girls or boys generally play, the teacher will be dealing with matters that concern. Se uma professora ou um professor pergunta para os seus alunos discutirem quais esportes meninas ou meninos geralmente jogam, essa professora ou esse professor vai estar lidando com o problema do quê? De gênero, né? Gender issues. E the underlined word in texts are purposefully constructed by identifiable participants. Means that these participants can be, bom, se eles são identifiable, they are known. Identificáveis, eles são conhecidos, tá? Text 4. The paragraph below offers strategies that may meet some of the requirements of the Brazilian National Curricular Parameters. Classroom applications of constructivism. Hands-on activities are the best for the classroom applications of constructivism. Critical thinking and learning. Having observations take place with a daily journal helps the students to better understand how their own experiences contribute to the formation of their theories and observational notes. And then comparing them to other students reiterates that different backgrounds and cultures create different outlooks. While neither is wrong, both should be respected. Então, aqui fala dos alunos montarem tipo um diário, né? Um journal, registrando as experiências deles, né, nas aulas, e comparar com os alunos, com os colegas, para ver como eles estão se saindo, né? Sendo que nenhum estaria correto, mas todos deveriam ser respeitados, porque é o desenvolvimento de cada um, né? Cada um vai ter o seu resultado final. So reading the following strategies: keeping a personal diary, copying notes from textbooks, reading classical authors daily, exchanging individual experiences. According to text 4, the strategies in line with constructivist approach are. Então, novamente, né? Aqui, keeping a personal diary e exchanging individual experiences. É o que fala aqui, né? Você manter uma agenda, um relatório, um journal diário das suas experiências na escola e trocar experiências com os seus colegas. Então, é 1 e 4, né? Deu 1 e 4 lá em cima também, né? When the text qualifies activities as hands-on, it means they are. O que é hands-on? O que é uma activity hands-on? Ela é prática, né? Ela é feita na hora, né? É prática, não é teórica, né? Feita na hora é boa, né? Practical, né? Oh, isso eu não acreditei quando eu vi. The opposite of the underlined adjective in the best for the classroom applications, the best, o oposto é the worst, cuidem para não se confundir com worst, né? Worst é o comparativo, worst é o superlativo. Aqui eu tenho o superlativo. The best, o oposto, the worst, tá? Se aqui fosse better, better than, daí aqui seria worse than, tá? Cuidado. The underlined word in create different outlooks, outlooks aqui, tá? É o quê? É um verbo, é um substantivo, é um advérbio, é um adjetivo, é um determiner. Gente, vocês têm que analisar tudo isso daqui, ó. Tá? O que que você tem aqui, ó? Create, verbo. Different, adjetivo. Opa, desculpa, risquei errado, né? Adjetivo. Determiner, o que é um determiner? Artigo, um pronome demonstrativo, tá? Um my, um first, numeral, né?
Então, não é também, tá? Se você tem um adjetivo, e essa daqui é a última palavra, ela só pode ser um substantivo. Verbo nem pensar, tá? Por quê? Porque um adjetivo, ele sempre vai acompanhar um substantivo. Você sempre vai ter yellow car. Mesma coisa aqui, ó. Yellow car. Different outlooks, tá? É um substantivo, não tem como ser outra coisa, tá? Esse último aqui vai ser um substantivo. Ainda mais que você tem um adjetivo aqui, não tem como ser outra coisa. Both, in both should be respected. Refers to what? Então, o que está se referindo a esse both? Então, vamos voltar aqui. Both should be respected. To create different outlooks, while neither is wrong, enquanto nenhum está errado, ambos devem ser respeitados. Ambos o quê? Outlooks, né? Tem outlooks? Tem. Então, é outlooks aqui. Valeu? Então, assim, a gente tem mais uma prova da FGV aqui pro canal, que tinha só uma, né? E se vocês tiverem dúvida, novamente, para o curso de gramática intensivo, que começa dia 2 de janeiro, cara. Dia 2/1, é uma segunda-feira. A aula vai ser às 8 horas da noite, tá? Aula de 1h30. Aula ao vivo. Vai ser na segunda e na quinta-feira. São 10 aulas, 5 semanas estudando gramática, bem puxado, curso intensivo de gramática para quem quiser nas férias, tá? Se você prometeu ano passado que você ia aprender inglês esse ano e não aprendeu e não foi atrás do curso, essa é a tua chance. Se você vai fazer essa promessa nessa virada de ano, vem aprender inglês comigo em janeiro, ok? Vou deixar meu WhatsApp aí, quem quiser entrar em contato comigo para saber mais sobre esse curso, só me chamar, beleza? Pessoal, obrigada para quem ficou comigo até aqui o final do vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, que vocês me ajudam bastante com isso, tá bom? Vejo vocês, então, o ano que vem no curso de gramática, ok? Bye, bye!